Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 91 de 2017, adiado na sessão ordinária de 11 de abril de 2018, cria o programa Empresa Amiga do Esporte e Lazer no município de Jacareí na forma que especifica. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Apresentação do projeto. Enquanto o Paulinho chega, a gente agradece então a presença das defensoras dos direitos da mulher aqui nessa sessão de hoje. Bom dia a todos, senhorita presidente, primeiro secretário, segundo secretário, todas as entidades aqui presentes na plenária. O projeto cria a Empresa Amiga do Esporte e Lazer no município de Jacareí, na forma que se especifica. Fica criado em Jacareí o programa Empresa Amiga do Esporte e Lazer, com o propósito de estimular as pessoas jurídicas a contribuírem para melhorias na qualidade do esporte e lazer no município. Artigo 2º. A participação das pessoas jurídicas no programa dar-se sobre a forma de doações de materiais, realizações de obras de manutenção, conservação, reforma e ampliação dos próprios desportivos municipais, ou de outras ações que visem beneficiar o esporte e lazer municipais. Parágrafo único. As pessoas jurídicas firmarão termo em parceria com o Poder Executivo, através da secretaria competente, que expedirá um certificado como título Empresa Amiga do Esporte e Lazer do município de Jacareí, que ora fica criado. Artigo 3º. As pessoas jurídicas participantes do programa poderão divulgar com os fins promocionais, publicitários e ações praticadas em benefício do esporte e lazer, inclusive promovendo colocação de placas e outdoors nos locais beneficiados. Artigo 4º. O poder público, além de permitir, no artigo 3º desta lei, não concederá quaisquer prerrogativas às empresas participantes no programa. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa do projeto. O presente projeto de lei visa criar um mecanismo de colaboração ao município pelas empresas que valorizam o esporte e lazer e possuem a responsabilidade social. É indiscutível que o esporte e lazer são fontes de saúde e qualidade da vida, e aqueles que podem colaborar para que isso seja possível poderão fazê-lo após o advento desta propositura. Todos os setores da sociedade devem sentir-se responsáveis por ações educacionais, desportivas e de lazer para nossos municípios, não deixando somente a cargo das administrações públicas essa difícil tarefa de manter em ordem nossos inúmeros próprios desportivos. As ideias de ajuda mútua é a última instância, auxiliar o desenvolvimento da prática desportiva e do lazer em nossa cidade. O projeto não prevê ônus ao poder público, assim sendo convicto de pertinência do grande alcance de cunho social do projeto, é que rogamos aos nobres pares o seu apoio, a aprovação aos que desde já agradecemos. E aqui esse projeto, também a gente fez uma emenda nesse projeto, né? Eu e o vereador Fernando da Ótica fizemos uma emenda. Fica acrescido no artigo, projeto da lei, epígrafe, que será no artigo 5º com a redação abaixo, passando o atual artigo 5º a ser o 6º. Na aplicação dessa lei deverão ser observados as restrições da Lei Eleitoral 9.504/97. Nobres pares, esse projeto é um projeto de suma importância aqui na nossa cidade, tendo em vista que a gente sabe a importância que tem o esporte e o lazer para as pessoas,
E a gente aqui sempre fala, cada tostão que você investe no esporte, você economiza milhões na saúde. E a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes, só o poder público, o município, não consegue dar assistência que precisa, e principalmente aos nossos campos de futebol, às quadras. E o que a gente tem visto aí, as dificuldades que é em vários bairros que a gente vai, a situação que se passa nas quadras, muitas vezes as quadras que não são cobertas, os campos que não têm alambrado, não tem vestiário, enfim, o esporte na nossa cidade está cada dia mais perdendo. E a gente, pensando nisso, trabalhando incansavelmente, eu sou presidente da Comissão de Esporte, a gente resolveu, baseado em outra cidade, o que é esse esporte, fazer esse projeto para que possamos dar também uma injeção de ânimo aqui no esporte da nossa cidade, porque a gente tem certeza que a Secretaria de Esportes está trabalhando incansavelmente para melhorar os campeonatos, para melhorar os campos, e já parabenizar também o prefeito Isaías, que está atendendo inúmeros pedidos nossos de vereadores em relação a projetos, em relação ao esporte nessa cidade, assim como a manutenção no campo do Igarapés, que em breve vai ser reformado, trocar todo o gramado, fazer o lembrado, o campo do Colônia também, né? O Santa Rita também, que através do nosso deputado André do Prado, vai estar enviando uma emenda de R$150 mil para a reforma daquele campo. O campo do Secap, que a gente também está trabalhando para fazer o vestiário ali, porque é inadmissível um campo daquele e não ter um vestiário, né, para investir firme no esporte, o esporte feminino, né, que a gente sabe que existe aqui, várias meninas aqui nessa cidade que jogam, gostam do esporte, mas infelizmente muitas vezes não pode disputar um campeonato porque a maioria dos campos aqui não tem vestiário, e de que forma que essas meninas vai estar trocando os seus uniformes para estar apresentando o seu futebol. Então é nesse sentido que a gente faz esse projeto, porque aqui na nossa cidade, né, várias empresas, várias indústrias, Jacareí é um polo muito rico de empresas e de indústria, que muitas vezes patrocina times de fora e não patrocina Jacareí por não ter esse incentivo, e nós temos certeza que esse incentivo, com certeza, vai atrair as grandes empresas de estar investindo aqui no esporte, porque em contrapartida vai poder explorar a publicidade da sua empresa, e é nisso que nós vamos trabalhar. E é nesse sentido que eu peço aos nobres pares vereadores, votar favorável a esse projeto, é votar favorável ao esporte, para que possamos avançar na área do esporte, para fazer Jacareí diferente, Jacareí melhor, e é por isso que eu espero contar com o voto dos nobres vereadores. O projeto está em discussão. Senhor vice-presidente, quero colaborar também. A gente já discutiu esse assunto. É um projeto de tamanha importância para a nossa cidade, no sentido de apoio ao esporte. A gente sabe a dificuldade que nós temos no esporte hoje, as equipes de futebol, os campos, as quadras, e isso será benéfico a todos eles, podendo colocar um patrocinador, aonde esse patrocinador poderá dar um apoio melhor àquele, fazendo a manutenção, fazendo as benfeitorias que tanto precisamos. Nós temos exemplo aqui, uma pessoa que está aqui na galeria, o Edson do Campo Grande. Eles cuidam do campo do Campo Grande há mais de 50 anos e não tem apoio de ninguém. Eles cuidam, a própria comunidade cuida, o Edson se dedica ali dia a dia, sol a sol, chuva a chuva. Todos os finais de semana ele está lá. E claro que é pessoas como ele que nós precisamos no meio do esporte. Então o Edson sabe a dificuldade e compreende a dificuldade que eu estou falando, de todos os esportistas, todas as associações. Então esse projeto vai vir a calhar, vai vir a ajudar a gente conseguir patrocinadores a fazer essa manutenção em nossos campos, nossas quadras de areia, tá? Então, Paulinho, parabéns.
e saiba que pode contar conosco aqui, o que for preciso, para que possamos sim melhorar o esporte de Jacareí. O projeto continua em discussão. Senhora presidente, eu quero aqui também registrar que é o meu segundo mandato aqui na Câmara Municipal e nós já vamos aí para o final do ano fazer 6 anos que nós estamos aqui vereando em prol das famílias. E vai fazer 6 anos que eu ouço essa questão, que é a questão dos campos do nosso município. Então fica aqui o quê? Fica a minha indignação. Por que a prefeitura não faz o mínimo? Por quê? Porque o comerciante, é natural que os comerciantes maiores e tal tenham até uma possibilidade de estar investindo, de estar ajudando no esporte e tal. Mas hoje o comerciante, gente, está vendendo almoço para comprar janta. É uma brincadeira. O comércio está sendo arrombado, tá? Segurança, não tem segurança no centro da cidade. Já visto que roubaram até a moto da Polícia Militar. Então, como é que fica um negócio desse? Por que não pega, por exemplo, a taxa de publicidade que o comerciante paga? Tá? Porque todo comerciante que tem a sua publicidade lá na entrada da loja, ele paga todo mês a sua taxa de publicidade. Seria justo também pegar uma parte dessa arrecadação e destinar à manutenção dos campos, à colocação de vestiário. Agora, vamos falar a verdade é uma só. Certo? O esportista, eu digo quase que no geral, tem que ficar o quê? Tem que ficar implorando para a prefeitura uma rede, uma bola, um jogo de camisa, uma iluminação, um árbitro para apitar um jogo de futebol. Eu não entendo como que o calote eleitoral acontece toda a eleição. Porque se fala uma coisa na campanha e se faz outra completamente depois que está eleito. Aí não recebe mais o esportista, aí não recebe mais o time de futebol, aí não interessa mais. Aí, quer dizer, aí fica essa porta fechada. Tá? Fica essa porta fechada, que inclusive eu lanço aqui a oferta de dica do quê? Eu vou ser sincero, não sei os nobres colegas, mas eu estou falando de mim. Eu não sou favorável a ter uma roleta de entrada, certo? Uma catraca para entrar na prefeitura. Aqui na Câmara Municipal também tem uma catraca para entrar aqui na Câmara Municipal. Ô, gente, o que é isso? Já pensou quando você fosse pedir voto, que você fosse conversar com as pessoas lá no momento da eleição? Aí a pessoa tinha uma catraca lá na entrada da casa dela. Aí você tem que pôr o dedo, aí você tem que pôr a digital, aí você tem que... O que é isso? Então, sabe, essas coisas que deixam a população revoltada, deixam a população indignada, deixam a população mal assistida. Então, é isso que acontece. Agora, não adianta jogar só para o lado do comerciante. O comerciante paga a conta. Está difícil, gente. O comerciante precisa de apoio também. E o esporte nem se fale. Precisa de mais apoio ainda. Por quê? Porque o esporte trata do quê? Trata de crianças. Tá? Tem, por exemplo, hoje, pessoas fazem serviços voluntários nesses campos, cheio de buraco, cheio de água quando chove, faz serviço voluntário com criança. E aí, desculpa, não tem nem o sovaco da prefeitura para cheirar. É brincadeira, gente, é brincadeira, eu não sei, eu não entendo, eu não consigo fechar essa conta. Por que não investe? Qual a dificuldade de colocar melhorias nos campos? Coloca lá um professor, faz lá um time, chama a criançada, chama os adolescentes.
Não, mas dinheiro para gastar na televisão tem, para fazer propaganda, mais de milhões e milhões e milhões. Aí tem dinheiro. Então, por quê? Por que acontece isso? Falta o quê? Falta vontade política. Falta o quê? Falta administração. Falta o quê? Falta honrar com o compromisso que foi feito lá atrás nas campanhas. Então fica aqui esse meu posicionamento. Sou favorável ao esporte, tá? O esporte traz dignidade, o esporte traz respeito. Eu tenho, por exemplo, certo, no nosso gabinete, um professor de altíssimo padrão no esporte, tá? De artes marciais, todos sabem, é o Sérgio Cobra. Tem projetos maravilhosos para a cidade, já fez indicação para a prefeitura. A prefeitura não implanta. Não implanta. Pega lá uma igreja, pega lá um espaço aberto no bairro, coloca um professor de artes marciais lá, independente da modalidade. Pode ser capoeira, pode ser karatê, pode ser judô, enfim, vamos trabalhar essa criançada, porque é essa criançada que no futuro, Deus nos livre disso, que vai colocar um revólver na cintura e vai assaltar, quem sabe, nós aqui. Se não tiver apoio, se não tiver assistência. Então, fica aqui esse registro. Não dá, tem que investir. Tem que investir no esporte. Todas as modalidades. Cadê as piscinas do Educa Mais? Está fechada. Nós já estamos entrando aqui agora no mês 5. 17 meses de governo, as piscinas do Educa Mais fechadas. Cadê o esporte? É difícil, gente, olha, eu não sei nem, sabe, não dá para entender, é muito difícil. Mas nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar se esforçando, vamos continuar cobrando, porque essa é a nossa missão aqui. Eu acredito que todos os vereadores aqui têm a sua missão de cobrança, isso é muito importante para a nossa cidade. O projeto continua em discussão. Eu queria ter colaboração do projeto daqui mesmo, que a terceira sessão que a gente discute esse projeto, né? Na última sessão foi aprovado o adiamento dos nobres pares por conta de uma questão que já existe uma lei que você pode adotar praças e outros ambientes públicos para cuidar. Eu entendo que esse projeto ele traz um diferencial que é exclusivo para os campos de futebol, quadra de futebol, e a gente vê que a gente entendendo que o esporte, deixa eu esperar só o Henrique sair da minha frente, isso. A gente entende que o esporte ele também trabalha junto com a educação, ele trabalha com cidadania, ele trabalha na evolução enquanto ser humano e deve ser bem valorizado, porque também a gente vê que ainda mais na questão do futebol no Brasil, a história do futebol no Brasil, os grandes craques, da onde que saem, né? E a gente vê que a nossa cidade ela não tem avançado nesse sentido, porque eu lembro muito bem quantas vezes eu ia assistir futebol no domingo, no sábado à tarde, domingo o dia inteiro, lá no campo da SAD, e era uma diversão para toda a comunidade. A gente se alegra em cada campeonato que acontece, mas também entristece em saber que muitas vezes os organizadores desse campeonato têm que alugar campo de futebol fora do município. Então, um projeto desse, ele vai auxiliar a Secretaria de Esporte, porque a gente sabe que não dá conta. A Secretaria de Esporte, ela é uma política pública que ela tem um orçamento fechado. Não dá para tomar conta de todos os espaços públicos para cuidar dos campos de futebol. Então, eu acho que essa abertura, chamando a sociedade, as empresas, para ajudar a cuidar do campo, a gente vai garantir menos criançada ociosa na rua,
buscando um esporte que agrega. E também eu entendo que quando a gente fala em campo de futebol, esse espaço ele pode ser usado para inúmeras outras atividades em favor da comunidade. Então, eu sou, assim, favorável a esse projeto, por conta que eu entendo o diferencial da lei que já existe das praças. E eu acho também que é mais fácil separar, por conta que eu vou pegar como exemplo a rotatória da Pensilvânia com Humberto Castelo Branco, lá no Jardim Flórida. No começo, quando foi incentivado a empresa a adotar aquela rotatória, no começo era muito bonito. Hoje está abandonada. E não é só aquela rotatória. É os outros espaços também que a pessoa apropria, porque para manter... Às vezes a gente fala muito aqui da prefeitura que não consegue manter a cidade limpa do mato, não consegue manter os espaços públicos do mato, porque são muitos. E as prioridades são muitas também. Mas as pessoas não dão conta, porque manter não é fácil. Né? Um profissional ali mantendo não é fácil. Então, eu entendo que, sendo um campo de futebol, vai ser mais fácil se você conseguir novos parceiros, porque a gente vê que hoje, muitos campos de futebol, os campeonatos acontecem porque muita gente, que nem o Paulinho ali citou, o seu Edson, mas a gente sabe que em quase todos os bairros, quem puxa o campeonato é a própria comunidade. Se organiza, vai lá e faz quase que voluntariamente. Então, eles vão ter mais amor tendo o incentivo de uma empresa. Agora, a gente só tem que acompanhar aí, Paulinho, como que vai ser esse regimento, esse convênio com a prefeitura, por conta para não fazer os acordos aí e depois abandonar. Mas eu acredito, pelo ânimo que traz o esporte, pela paixão que tem as pessoas que gostam do futebol, campeonato de campo, eu acho que eles vão cuidar desse espaço público, que vai ser muito benéfico para a comunidade, porque a gente sabe que o campo de futebol, ele reúne a família inteira. Né? Então, parabéns pelo projeto e, sem dúvida nenhuma, a gente deve incentivar esse tipo de projeto. O projeto continua em discussão. Quero aí complementar as palavras da presidente. Eu acho que eu também até havia feito essa observação, que o vereador Rodrigo nos apresentou aqui um projeto mais antigo, que dava permissão, inclusive, para adoção de áreas. E eu também acho que esse projeto do Paulinho ele é mais específico, principalmente para áreas que trabalham com esporte e lazer. Então, acho que a gente, na verdade, dentro desse projeto maior, traz uma especificidade que é esse tratamento. E, Lucimar, isso é tão verdade, o Edson que está aqui, ele sabe disso, o Paulinho. Lá na Vila Garcia, ainda é um dos poucos campos, você sabe, você já esteve lá, que a gente ainda consegue utilizar para muitos eventos aqui da cidade. Inclusive, a maior parte das finais de campeonato, da criançada e dos adultos, são feitas lá em São Silvestre. Isso graças a quê? A um trabalho que é feito pela comunidade lá, né, na pessoa do Osíris, e a gente sabe como dá trabalho, porque eles vão lá, cuidam, até a molecada que pula, entra, e você tem que trabalhar com cuidado, tem que conversar. A prefeitura é parceira, isso também é importante dizer, né? Há essa integração, e isso propicia um local para se fazer os eventos. Mas é muito difícil quando fica restrito a um único local, né? Porque daí você faz tudo lá naquele campo, chega uma hora que ele não aguenta. Então, acho que essa ideia do Paulinho, ela vai abrir esse espaço para outros bairros, dizer de passagem que lá é feita uma parceria, às vezes, com o comércio, mas a gente não consegue colocar placas do comércio, porque hoje não é permitido. Então, acho que essa lei do Paulinho, ela vai, talvez, ajudar essa rapaziada lá, do Osíris, a fazer esse trabalho e conseguir também levar para os outros campos. Então, eu acho que é uma ideia muito boa. Ela precisa ser disciplinada, né, Paulinho? Acho que aí a prefeitura, ela que vai ter que criar aí um regramento para que a gente possa, então, obedecer, até para evitar aquilo que o Valmir falou. A emenda do Valmir, que é muito bem colocada, ela traz já aí uma contenção para que não haja exploração só no período de eleição, que é muito comum pelos oportunistas. Então, a gente vai saber quem realmente está a fim de ajudar, e eu tenho certeza que vai trazer benefício, sim. Portanto, eu já antecipo meu voto aqui, que serei favorável. O projeto continua em discussão. Eu quero falar sobre essa emenda minha aqui, daqui mesmo.
Porque a minha emenda aqui, ela está dizendo o seguinte: antes de 90 dias, não pode colocar placa da eleição. Tanto faz municipal, quanto a do estadual e federal. Então, quando tiver no período da eleição, não pode colocar placa nenhum. Porque quem vai investir, tem que investir agora. Não adianta chegar lá 90 dias da eleição, o cara chegar lá e ficar colocando placa. Isso tem que ser fiscalizado. Porque aí se gera compração de voto. Porque tudo nesse mundo é assim. Só é época da eleição. Até aperto de mão é na época da eleição. Olha, fulano, tudo bem? Aí vem com a mão, já vem com a mão no ombro da pessoa. Quando vem com a mão no ombro, está pedindo voto. E tá também cumprimentando na época da eleição. Então, esse projeto aqui, quem tiver de fazer alguma coisa, se ele vai passar aqui na minha emenda, antes da eleição, 90 dias, não pode colocar placa nenhuma em campo nenhum e nem quadra. E eu vou ficar fiscalizando isso. Aí, por isso que a minha emenda está aqui. Agora, eu não sei se vai votar a favor da minha emenda ou o contrário. Mas eu vou votar a favor da minha emenda. Então, eu peço que eu acho que todas as emendas é boa, eu quero ver a situação dessa minha emenda aqui. Porque na época da eleição, é claro, se for colocar uma placa lá, por exemplo, no campo do Parque Minha Lua, ou ali no Jardim do Vale, ou na Vila Garcia, no Jardim Colônia, é compração de voto. Não pode fazer isso. Então, antes da eleição, 90 dias, pode colocar. Depois, é proibido colocar placa em qualquer campo e em qualquer quadra também, aonde que vai fazer esse investimento. O projeto continua em discussão. Senhora presidente, vou contribuir daqui mesmo e queria começar parabenizando aí o vereador Paulinho dos Condutores aí pela iniciativa. A gente entende que existe uma lei, a 3.398, de 11 de setembro de 93, aonde ela diz ali, definição que permite às empresas adotarem, tem como definição de áreas e bens públicos, dentre outras, inclui os bens destinados à prática esportiva ou de lazer pela comunidade. Mas, conversando com os novos pares, entendo também que é uma prerrogativa importante aí para o esporte da cidade. O Arildo citou o time da Vila Garcia, Arildo. Por muitos anos eu fui o patrocinador master lá do Sapão da Vila Garcia. Nossa empresa, ela patrocinava o Sapão da Vila Garcia. Esse ano, por causa da crise, ficou difícil da gente continuar, mas nós intermediamos junto aí com amigos nossos. Hoje quem está fazendo o patrocínio lá é a Betel, que está na figura principalmente do Neto e do Alexandre, que estão custeando aí, e é bonito, o time da Vila Garcia. É bonita a festa, né, Arildo? Quando vai, os ônibus que eles lotam. Então, a gente que é apaixonado por futebol aí não pode votar contra um projeto desse, que vai incentivar muito o esporte da nossa cidade, e eu tenho a plena convicção que quando você incentiva as crianças a praticarem esporte, você está, de algum jeito, encaminhando essas crianças na vida. Que elas praticando esporte vão deixar de fazer as coisas erradas na rua, deixar os vícios de lado, porque o esporte, a prática de esporte, ela participa e muito na formação do caráter e da personalidade das nossas crianças. Então, eu quero adiantar aqui, Paulinho, que meu voto vai ser favorável. O projeto continua em discussão. Não havendo manifestação dos novos pares, vamos então para a votação na forma nominal. Desculpa, vamos ouvir que nós temos 3 emendas do projeto. Primeiro, a leitura e a aprovação das emendas. Emenda número 1, fica acrescido um artigo ao projeto de lei em epígrafe, que será o 5º, com a redação abaixo, passando o atual artigo 5º a ser o 6º. Artigo 5º. Na aplicação desta lei,
deverão ser observadas as restrições da Lei Eleitoral número 9.504 de 97. Autoria, vereador Fernando da Ótica Original e Paulinho dos Condutores. Emenda 01 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda 01 aprovada. Emenda número 2. Fica acrescido um artigo ao projeto de lei em epígrafe, a ser devidamente numerado e promovendo-se a renumeração dos demais, com a seguinte redação: para os fins previstos no artigo 2º e 3º desta lei, nos 90 dias anteriores às eleições, tanto para cargos municipais como para estaduais ou federais, não poderá haver a participação das pessoas jurídicas no programa Empresa Amiga do Esporte e Lazer. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Emenda 02 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda 02 aprovada. Emenda número 3. O parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei em epígrafe passa a ter a seguinte redação: parágrafo único. O Poder Executivo poderá celebrar parcerias para os fins previstos no caput deste artigo e expedir um certificado com o título Empresa Amiga do Esporte e Lazer do município de Jacareí, que ora fica criado a ser concedido às pessoas jurídicas participantes do programa. Autoria, a vereadora doutora Márcia. Emenda 03 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda 03 aprovada. Não havendo mais emenda, então vamos para a votação do projeto na forma nominal. Como vota a vereadora Abner de Madureira, favorável. Como vota a vereadora Derbal Sodré. Favorável. Como vota a vereadora Arildo Batista. Favorável. Como vota a vereador Fernando da Ótica Original. Favorável. Como vota a vereador Juarez Araújo. Favorável. Como vota a vereador Luiz Flávio. Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia. Favorável. Como vota a vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Como vota a vereador Paulinho dos Condutores. Favorável. Como vota a vereador Dr. Rodrigo Salomão. Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade. Favorável. Como vota a vereador Valmir do Parque Meia Lua. Eu quero dizer a vocês que eu vou votar favorável a esse projeto, porque é muito interessante o esporte na nossa cidade de Jacareí. Porque todo mundo gosta de esporte. O que não está na beira dos campos, está também em casa assistindo a televisão ali, vendo o esporte. E vamos ver se Deus ajuda com esse projeto e endireita a cidade de Jacareí, porque a maior parte dos profissionais de Jacareí, na época de fazer um campeonato, tem que ir para São José dos Campos e outra cidade vizinha. Então, meu voto é favorável. Projeto de lei do Legislativo, número 91, 23 de novembro de 2017, cria o programa Empresa Amiga do Esporte e Lazer no município de Jacareí na forma que especifica. Autor, vereador Paulinho dos Condutores. O projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Presidente, não temos mais projetos para serem discutidos hoje. Então, passaremos então ao momento da tribuna do tema livre, onde cada vereador terá 12 minutos para a sua manifestação.